aula de hoje é uma aula que vai chamar atenção para uma formação na plataforma continental, mas uma formação calcária diferenciada, porque ela é formada por organismos e por plantas, né? Então a gente vai ver na aula as definições dos tipos de recife, quem são os construtores de recife, né? Os tipos de coral, os fatores reguladores da presença desses recifes, a distribuição geográfica. Vamos falar um pouquinho também sobre os recifes brasileiros, onde estão distribuídos, como eles são, as relações ecológicas existentes no bentos dos recifes, produtividade e fluxo de energia e se os corais estão em risco de vida, né? Bom, então quando a gente fala em recife de coral, nós estamos tratando, na realidade, do infralitoral rochoso. Então, muitos daqueles conceitos que vocês aprenderam para o costão rochoso da região entre marés, vocês vão ver que são aplicáveis para o recife de coral. Eles, então, são caracterizados por uma abundância muito grande de indivíduos, uma alta diversidade de espécies e, sob o ponto de vista humano, é um ambiente considerado de extrema beleza. Então, ele atrai turismo, ele atrai mergulhadores e ele atrai pessoas interessadas em estudar esse ecossistema. Uma característica desses ambientes recifais é a sua antiguidade. Então, para vocês terem ideia, os primeiros recifes datados, eles têm cerca de 500 milhões de anos, eles datam do período Holoceno, muito antes da vida chegar no ambiente terrestre, né? A vida se originou no mar e daí ela passou para o ambiente terrestre. Então, os recifes foram o sistema bem estabelecido, um dos primeiros que primeiro se estabeleceu no ambiente marinho. E com isso, devido a essa grande antiguidade, a evolução das espécies no Recife é muito lenta. Há muitos animais hoje em dia que são semelhantes, muito semelhantes àqueles extintos de tempos passados. E, por exemplo, o exemplo que eu trouxe para ilustrar isso para vocês é o que acontece nos trópicos americanos. Com a elevação do istmo do Panamá, o oceano foi separado em duas partes, a parte do Pacífico e a parte do Atlântico. Mas nessa área toda, existia uma formação única, recifal, que era habitada aqui no nosso exemplo por uma determinada espécie. Vamos acompanhar essa espécie no tempo, o que aconteceu. Com o levantamento do istmo, o que aconteceu com a América Central? O que aconteceu? Essa espécie que estava vivendo naquele ambiente único ficou isolada de um lado e de outro da barreira geográfica. Então, barreira geográfica é um dos itens existentes muito importantes, promotores de especiação. Então, durante a evolução, com o passar do tempo, formou-se uma espécie do lado Atlântico e a outra espécie do lado Pacífico. Só que essas espécies têm um particular, elas são consideradas espécies gêmeas, porque elas são extremamente parecidas e as diferenças entre elas se dá em detalhes, em coisas muito pequenas, como número de escamas no corpo, nadadeiras, por exemplo, falando de peixe, né? Nadadeiras, o formato da nadadeira, o número de espinhos que varia em uma e em outra, às vezes a cor, a coloração varia de um lado do outro do mar, mas acontece que, tirando essas pequenas diferenças, elas são muito parecidas. Então, ou seja, lentamente essa especiação se forma, apesar dessa barreira geográfica ter aparecido há tanto tempo atrás, né? Então, se a gente considerar esse mesmo tempo que acontece essa modificação lenta nos recifes, essa especiação lenta, considerando o homem, a espécie do homem e os ancestrais humanos, se passaram 4 ou 5 espécies diferentes do macaco até chegar ao homem. Então, durante esse tempo que isso aconteceu em relação a nós, humanos, nos recifes as espécies se separaram apenas em pequenos detalhes morfológicos, né? Então, são as chamadas espécies gêmeas. Bom, por que existe uma grande diversidade no Recife? Porque existe também uma extrema competição no Recife por alimento e por espaço. Vocês se lembram o problema do espaço para fixação de larvas nos costões rochosos? A mesma coisa acontece aqui.
Então, o problema do espaço é crucial no Recife, tanto é que a competição por espaço vai ser o elemento motivador da especiação no Recife. Além disso, então, ele funciona como um oásis de vida, de diversidade e de biomassa em meio ao oceano tropical totalmente desértico, né, em termos energéticos. A gente já vai ver isso mais tarde também. Eles ainda funcionam fisicamente como quebra-mares, protegendo, então formando barreiras junto à costa, protegendo essa linha de costa contra efeitos de tempestades. A maior recife estudado, conhecido, é o Grande Barreira de Coral, né, situado então ao longo da costa australiana. E quem forma esses recifes? Primeiramente, existem elementos básicos formadores do recife. Então, esses vão dar a base em que os outros organismos vão poder crescer, se alimentar e utilizar e viver, né, habitar. Então, na realidade, quando a gente fala em recife, a gente está falando num conjunto de corais, algas calcárias e algas coralinas e organismos que vão secretar calcário, por exemplo, bivalves que secretam conchas que ficam aderidas a essa massa calcária. As algas incrustantes, algas calcárias incrustantes, elas têm uma importância enorme no Recife, porque além de elas adicionarem uma quantidade muito grande do carbonato de cálcio à massa recifal, elas ainda cimentam os fragmentos de coral que são os corais podem ser rompidos frequentemente por tempestades, por furacões. Se vocês lembrarem, os recifes estão no meio de uma costa aberta, né, no meio do oceano. Então, sujeito a ondas e a tempestades muito intensas. Então, existe uma fragmentação constante dos recifes de coral. E ele se mantém unido através do rápido crescimento das algas calcárias que vão cimentando esses recifes fragmentados, formando, então, unindo essas partes e formando um todo único, né, recifal. Existem alguns tipos de recife bastante marcantes, né, e que recebem esse nome devido ao componente principal do recife. Então, o primeiro tipo de recife é o recife formado por algas, né, é o recife algálico. Então, ele é uma estrutura rígida formado por algas que secretam carbonato de cálcio. Então, é eles que vão dar a massa recifal, o calcário recifal, para que outras espécies, epifauna ou fauna incrustante, venham a habitar. Eles podem serem grandes, né, ter mais de 10 metros de altura. Por exemplo, o Atol das Rocas é um recife algálico. No Atol das Rocas, a gente vai ver mais tarde umas fotos do atol, ele chega a ter 10 metros de altura e 15 metros de diâmetro cada formação recifal. Então, não é muito pequeno, não. Um outro tipo é o recife rochoso ou recife praial. Na realidade, o elemento formador do recife são rochas inorgânicas, especialmente arenitos e conglomerados ao arenito. Então, esses arenitos podem formar bandas, né? Não sei se dá para ver aqui, mas são camadas que vocês têm como exemplo no Brasil, aqueles recifes do Nordeste, por exemplo, na região de Recife, de Tamandaré, aquelas placas recifais que vocês veem, a base são recifes praiais, são arenitos que dão então a estrutura calcária onde os animais vão viver. Isso não significa que não haja coral verdadeiro, é claro que há, só que a massa coralina, a estrutura maior, o que dá base de sustentação para o ecossistema são então as rochas, os arenitos. E o terceiro tipo é o recife de coral ou recife coralino. Então, esse sim é formado, a sua estrutura rochosa é formada pela acumulação dos indivíduos coral, né? Das anêmonas, dos recifes, que formam então essa estrutura que pode variar muito em expansão. A gente vai ver que tem diferentes formatos de recife, de colônias de indivíduos, de pólipos, que vão então adicionando ao recife essa massa calcária que inicialmente foi viva e formada então por organismos coralinos, né? A maior fonte de coral, a maior riqueza de coral se encontra no Indo-Pacífico,
Claro, a gente tem coral também aqui na região do Caribe, mas vocês vão ver que é muito menor importância em relação à biodiversidade. Bom, para recordar também daquela aula de invertebrado, né, quem são os formadores do Recife? São os quinidários, né, que têm uma forma de saco, chamados pólipos, que secretam um exoesqueleto calcário na volta do seu tecido. Então aqui vocês estão vendo as células do organismo, né, do animal, a gastroderme, que forra, então, que é a forração do corpo do animal e que vai entrar em contato com o exoesqueleto calcário. Esse exoesqueleto calcário forma escleroseptos, que são septos calcários que vão sustentar esse saco, né, esse corpo mole do organismo, do pólipo. E vocês estão vendo também que na epiderme se abrem, aqui na epiderme, por exemplo, esse pedacinho da epiderme, olhando no microscópio, vocês vão ver que ela é habitada por algas microscópicas, que são as zooxantelas. Essas zooxantelas são muito importantes para o coral porque elas vão fazer a produção primária, a matéria orgânica, que vai ser o alimento do coral. Uma grande parte do alimento do indivíduo, do coralito, é dado pela zooxantela, né? E também aqui, nessa epiderme, se situam aquelas células de veneno chamado nematocistos, né? Os nematocistos são células de defesa dos pólipos, que dão, então, tem uma substância venenosa, né? Não sei se vocês lembram do nematocisto, e um agulhão que, quando algum estímulo químico estimula essas células, esses nematocistos, então, são ejetados, essa célula, então, que tem um agulhão e uma reserva de substância tóxica. Então, à medida que isso aqui é ativado, esses nematocistos penetram na presa e a presa, então, pode ser digerida pelo coral, né? Então, tem substâncias tóxicas paralisantes da presa. É um mecanismo de defesa acentuado dos corais. Bom, eu falei para vocês da zooxantela, né? Então, a simbiose com as zooxantelas é um fator muito importante que determina a vida do coral nesse ambiente oligotrófico que é o mar aberto. E essa simbiose se faz porque a zooxantela utiliza a zooxantela está aqui nessa figura, né? E vocês estão vendo que utiliza as células do coral como suporte. Então, com aquela quantidade de corais, né, com seus tentáculos abertos no Recife, vocês imaginem a quantidade de substrato à disposição dessas zooxantelas. Então, elas ganham um suporte físico para elas fazerem fotossíntese. E uma parte expressiva dessa fotossíntese, cerca de 40% da fotossíntese produzida por cada célula, cada simbionte, vai fazer matéria orgânica e esse 40% dessa matéria orgânica vai passar para os pólipos. Então vocês vejam que é uma relação de simbiose bastante favorável para os dois lados. Por isso é uma simbiose. Ela dá sustentação para as algas, né, para as zooxantelas, e por outro lado, são dinoflagelados, e por outro lado, as zooxantelas dão cerca de 40% da sua matéria orgânica para o coral. Então, devido a essa simbiose, os corais conseguem se desenvolver em regiões oligotróficas. Eu falei para vocês que os corais são oásis de produtividade no meio do oceano aberto, que é oligotrófico. Então, da onde os corais retiram o alimento para poder viver, florescer e se diversificar? Eles retiram através dessa produção intensa de matéria orgânica pelos zooxantelas e também do material que está em suspensão na água. Embora pouco, é claro que ele vai existir, né? Bom, então, além disso, as zooxantelas, ao produzir oxigênio e nutriente para o coral, elas vão também facilitar a deposição de carbonato de cálcio. Então, experimentos feitos com corais, retirando as zooxantelas de parte desses corais,
foi visto que, onde tem zooxantela no coral, a deposição de carbonato de cálcio é até 14 vezes maior do que naqueles corais sem as zooxantelas. Então, além de produzir matéria orgânica e oxigênio para os pólipos, para os corais, ela ainda facilita a fixação do cálcio. Bom, no coral existem os elementos formadores, como a gente viu, mas existem também elementos destruidores do coral. E isso, então, são animais que vão causar uma bioerosão. Então, são animais erodindo esse esqueleto calcário dos corais, né, que sustentam os corais. Então, a primeira categoria é dos invertebrados perfuradores. Vocês estão vendo aqui uma superfície de coral e aqui essas esponjas, né? Essas esponjas são perfuradoras, elas conseguem diluir, dissolver o coral, elas se fixam, dissolvem o coral e se estabelecem em buracos, né, que elas formam, então, nessa superfície coralina. Só que as esponjas também podem, e poliquetas, vocês estão vendo aqui um poliqueta, isso aqui é um serpulídeo, né, com aquele sistema de obtenção de alimento que ele tem aqui junto da boca. Então, esses serpulídeos também perfuram a matriz coralina calcária para poder se estabelecer. Um outro destruidor de coral são os peixes, que a gente acha lindo, aqueles peixinhos que vivem no Recife, os peixes papagaio, peixe borboleta, são todos peixes da família Canturide, que tem aqueles dentes, né, na forma de placas calcárias. Então, como o peixe é bicudo, tem a parte bucal proeminente e essa fileira de dentes formando uma placa calcária, eles conseguem raspar a superfície de coral, causando então uma bioerosão significante, porque esses peixes não andam em número pequeno, eles sempre andam em cardumes nos corais. Vocês veem pelos filmes, por mergulho, que eles se deslocam no entorno do coral sempre em bando. E eles então estão se alimentando dos pólipos, raspando a superfície e se alimentando dos próprios corais. Uma outra predador bastante significativo no coral são as estrelas do mar. Há espécies como a Cantaster piercei que foram verdadeiras pragas e destruidoras de recife de coral na Austrália. Quando o elemento, a espécie que dominava, que regulava o recife através do controle populacional da Cantaster, quando o predador da Cantaster sumiu numa época, lá numa área do Recife da Grande Barreira de Coral, essas estrelas são grandes, elas têm cerca de 30 centímetros de diâmetro, são grandes estrelas. E o que elas foram comer? Elas foram se alimentar, a população explodiu e elas começaram a predar os corais e de causar um dano significativo. Tanto é que a comunidade científica se moveu para poder achar um método de controlar a expansão dessa estrela. Então, essa estrela foi muito caçada, tentando diminuir as populações para evitar, então, diminuir o impacto sobre os recifes de coral da Grande Barreira Australiana. Bom, existem também tipos físicos de coral devido à estrutura diferenciada que esses organismos possuem, né? São coloniais e formam, então, estruturas diferentes. A primeira delas são os corais coloniais duros. Geralmente, eles são os principais formadores do recife. São os corais cérebros, são aqueles corais que formam grandes aglomerados e têm um porte baixo, né? Eles têm pequena altura, mas formam uma estrutura bastante forte do coral, então muito calcário. É chamada também corais de pedra, devido ao esqueleto ser muito duro, ter uma alta deposição de carbonato de cálcio, né? Esses corais geralmente têm aqueles septos que eu falei para vocês, que sustentam o corpo do indivíduo, em múltiplos de 6. Então, 6, 12, né? Por isso eles então são chamados de hexacoralhas. São corais que formam o seu coralito, o seu esqueleto calcário, com septos com múltiplos de 6. Isso contrasta com os corais chamados corais moles, ou soft corals, né? Que são os corais que têm um porte arborescente. Então, são corais macios, flexíveis, então eles se dobram com as correntes
E eles têm uma diferença em relação a esse, porque o seu esqueleto é formado por queratina. Além do cálcio, né, na forma de espículas, tem essa proteína mais flexível que é a queratina. Então, o esqueleto deles é diferente desse outro, que é massivamente cálcio, carbonato de cálcio. Esse aqui já tem o carbonato na forma de espículas, então peças bastante pequenas, né, em comparação com o outro, numa massa de queratina que dá sustentação, mas dá flexibilidade para eles. Então, com isso, esses corais conseguiram se desenvolver em altura. Eles são corais que se elevam do Recife e expandem em largura, né? Eles são geralmente menores em termos de serem mais localizados em determinado lugar, eles não se espalham na grande quantidade como se espalham os corais duros, mas são formados por coralitos que têm 8 tentáculos, então eles são chamados dos octocoralhas. E também um terceiro tipo são os hidrocorais, conhecidos como falsos corais. Por que falsos corais? Porque eles são mais relacionados com hidrozoários do que com as anêmonas, né? Então, eles são hidrocorais, têm como característica células extremamente urticantes. Então, esses nematocistos causam queimaduras severas. Quando vocês veem casos de mergulhadores que ficaram queimados em recife de coral, mergulhando no recife, provavelmente eles esbarraram nesse tipo de coral, que tem nematocistos com substâncias que causam queimaduras e causam, então, paralisia ou morte dos animais, dos predadores, né? Isso aí é para defesa dos corais. Eles são conhecidos como corais de fogo, porque eles queimam e eles chegam a paralisar e realmente até a matar as pessoas se não forem atendidas. Então, o gênero mais conhecido é o gênero Millepora, são as miléporas. Bom, então, aqui estão algumas fotos dos organismos construtores dos corais, né? Aqui são os corais pétreos que eu falei para vocês, que formam essas grandes massas coralinas. Um exemplo bem fácil da gente lembrar é o coral cérebro, né? Que forma aquelas bolas redondas, grandes, no coral, né? A gente tem o octocoral que já se eleva do substrato e expande, então, depois que eles se elevam. Por que esses corais se elevam do substrato? Na realidade, é uma adaptação para eles diminuírem o espaço que eles têm que competir, que é muito pequeno, porque eles vão se expandir e vão aumentar a sua superfície depois que eles saem do contato do chão, né, da rocha. Enquanto que estes outros precisam desse contato da rocha. Então, o que vai acontecer? Em todo o coral existe uma sobreposição de organismos, um crescendo em cima dos outros para aproveitar espaço. É aí que vem a competição por espaço, que é bastante severa, né? Aqui vocês têm o coral de fogo, a milépora. Vocês estão vendo que são bastante coloridas, geralmente elas têm uma cor vermelha, roxa, né? Que são a cor roxa. Geralmente na natureza é a cor de alarme, então significa que o indivíduo não tem gosto muito bom, né? Então esses corais, as miléporas, são geralmente dessa cor roxo azulada. Bom, então por que a forma das colônias varia, né? Aqui vocês estão vendo uma bem redondinha, um coral cérebro bem redondinho, mas vocês viram nas outras fotos que essas colônias, embora sejam de corais duros, elas podem ter formas um pouco diferentes. Então, essas formas, esse padrão de crescimento da colônia, essas formas vai depender desse padrão de crescimento, dos arranjos que os pólipos têm nessa colônia, e o acréscimo do esqueleto, do calcário, também varia de espécie para espécie. Então, nem todos os tipos de coral duro, por exemplo, vão secretar o calcário com a mesma velocidade. Existem corais cérebros que crescem de 0,5 a 2 centímetros por ano, né? Enquanto corais ramificados têm um crescimento mais rápido, né? São aqueles octocoralhas, eles podem crescer de 10 a 20 centímetros por ano. Então, esse crescimento, essa adição de calcário, ela é diferenciada nos corais dependendo da espécie, né?
Existem, por exemplo, exemplos estudados desse coral aqui de Montastreia annularis, que é uma forma maciça de coral, que ela cresce 25 a 70 centímetros por décimo de ano. Enquanto que nas formas ramificadas no mesmo lugar estudado, por exemplo, esse coral chamado Acrópora, eles vão crescer até 10 centímetros, né, muito mais, por décimo de ano. Então, o crescimento dos corais é muito variável e as formas que se elevam da superfície tendem a crescer em velocidade mais rápida.